uma atenção cuidadosa em quem se interessa pela mediunidade, porque em dois tipos principais, a psicofonia, que antes era chamada de mediunidade de incorporação, mas a palavra certa realmente é psicofonia. Então tem a consciente e a inconsciente. A consciente é a sombra pública, que é essa que nós estaremos concluindo o entendimento hoje e fazendo ainda algumas diferenciações bem importantes, que na prática da mediunidade são muito úteis e importantes mesmo em relação ao trabalho mediúnico nos centros espíritas. Vamos ver aqui a introdução extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, João, capítulo 10, versículo 9. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado da aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Vamos colocar aqui algumas observações para dar início ao nosso estudo de hoje. Emmanuel aqui nos leva a considerar de que realmente em cada estação, em cada reencarnação que nós temos proveitosas experiências, não obstante, geralmente, ligadas a terríveis desenganos, a frustrações, a sofrimentos, mas que a solução de todos eles, a forma pela qual nós podemos resolver, é aquela assentada no Evangelho do Cristo, onde aqui ele coloca no clima sagrado de aplicação de seus princípios. Emmanuel se refere nessa expressão clima sagrado, porque ainda é muito comum, mesmo passado 2000 anos, de os ensinos do Cristo serem lidos, estudados, mas poucas vezes aplicados. E é exatamente na aplicação dele que está a estrutura que ele coloca, clima sagrado, mas que poderia ser perfeitamente substituído por clima de espiritualização, de despertamento da imortalidade do homem, que se dá exatamente a partir da vivência desses conhecimentos. E assim ele continua. É possível, no clima sagrado da aplicação, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Analisando aqui essas duas últimas frases, onde primeiro Emmanuel se refere à passagem abençoada de definitiva salvação. E quando se fala em salvação, vem-se logo à mente o antídoto dela, que é perdição, de estar perdido. E, de certa maneira, a palavra utilizada reiteradas vezes nos textos bíblicos, de que Jesus é o Salvador do mundo, que veio salvar as ovelhas da casa de Israel, no entendimento e na compreensão espírita, a salvação que é bem estabelecida pelo Cristo se dá na medida em que, aceitando a proposta renovadora do seu Evangelho, nós nos abrimos à vivência, que significa
despertamento espiritual. Acordar para a realidade da nossa essência. E, através desse despertamento, usufruir desde agora do clima de eternidade que é sinônimo de salvação, de libertação. Então, está liberto do engano da matéria, está liberto do jogo dos sentidos físicos que projetam a realidade falsa, sensorial e transitória de tudo que existe no mundo material. Hoje, com os avanços da física quântica, que analisa de uma maneira singular os conceitos de espiritualização que já eram abordados nas religiões orientais e também no cristianismo, ele coloca assim, vejam que coisa interessante, sintetizando essa introdução. Eles colocam assim: tudo aquilo que os nossos sentidos interagem no mundo material durante a encarnação é uma interpretação gerada no nosso cérebro daquilo que, na verdade, aparentemente atinge os nossos sentidos físicos. Para a física quântica, o que, por exemplo, nós ouvimos, vemos e interagimos no mundo material é resultado do reflexo da interpretação do sistema nervoso nosso. Não é, de fato, a realidade plena e verdadeira. E é por isso que eles exemplificam muito que o nosso cérebro não consegue separar ilusão de realidade. E a gente constata isso muito bem quando estamos, por exemplo, assistindo um filme. E a partir do momento em que a gente se envolve no enredo da história e começa a envolver-se com o conteúdo visual e auditivo, de repente a gente está tendo emoções e reações que não consegue mais controlar, mesmo sabendo que está assistindo um filme. E aí, às vezes, quando, por exemplo, as pessoas gostam de filme de suspense e está aquele clima que envolve som, imagem, e a pessoa diz, mas não é verdade, não é verdade. Mas quando acontece é impossível a pessoa não se assustar, ou não se envolver, ou não ficar num clima de alteração dos batimentos cardíacos. Mesmo que mentalmente ele esteja dizendo, não é verdade. Isso que está passando aí é um filme. Não adianta. Então, essa comparação que usam em relação ao filme, usam também em relação aos instintos nossos. Se, por exemplo, a gente tiver com muita fome e passar no TV a imagem de, por exemplo, se a gente gostar de maçã, uma maçã suculenta, é impossível o nosso organismo secretar determinada saliva e determinados hormônios, como se aquela imagem fosse real. E a gente estivesse tendo uma reação física perante uma maçã real, mesmo que o nosso cérebro e a gente diga, não, é uma imagem, não é uma maçã, mas secreta a saliva. Há uma série de hormônios dentro do nosso corpo, como se aquela imagem fosse real. Ou seja, nós somos como que vítimas dos sentidos físicos que não interpretam a realidade. É isso que a física quântica estuda também, e que, voltando aqui o texto, tem a ver com o seguinte: o despertamento espiritual, a salvação trazida pelo Cristo é sair do mundo de ilusões, do Maya, interagir e direcionar interesses e atenção para a realidade espiritual que transcende os sentidos físicos.
Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Vamos então voltar ao nosso assunto, muito importante na área da mediunidade. Eu diria que, tirando as questões de obsessão, de influência espiritual, que é a pedra mais delicada na mediunidade, a segunda é as questões relativas à psicofonia. Como ela é exercida, como ela é trabalhada, como ela é colocada no centro espírita, nas reuniões mediúnicas no centro espírita. E vamos ver por quê. Eu trouxe aqui o último slide que nós tratamos na semana passada. O médium era um instrumento passivo no exterior. Era Dona Celina, que é tratada no livro Nos Domínios da Mediunidade. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas, que ele era uma conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Vamos entender o quadro. Era um espírito que é denominado na obra o nome de José Maria, um espírito doente, atormentado, que via se comunicar através de Dona Celina na reunião mediúnica. E Dona Celina tinha a faculdade mediúnica da psicofonia sonambúlica. E como era isso? No momento em que ela se concentrava e se desdobrava no trabalho mediúnico, ela entrava no nível de transe que o espírito que ia se comunicar através dela, ela não tinha noção exata do que o espírito ia dizer ou ia fazer. Essa é a diferença para a psicofonia consciente. Na consciente, mesmo desdobrado, o médium, o espírito do médium desdobrado, ele sabe o que é que o espírito quer dizer na hora. E direciona, disciplina e só diz o que é conveniente. Mas no caso da mediunidade sonambúlica ou inconsciente, não. O médium não sabe exatamente o que o espírito vai dizer. Não obstante, no caso de Dona Celina, os valores espirituais e morais que ela tinha nela, que eram conquistas dela, impunha uma espécie de limite, de disciplina, de domínio sobre as intenções do espírito, mesmo que o espírito não quisesse. Essa era a questão. Essa questão é muito delicada, porque muitas pessoas que não conhecem de fato a doutrina mediúnica através da visão espírita e são médiuns, acham que por serem médiuns poderiam ir para uma reunião mediúnica. E não podem, não devem, porque é imprescindível, boa noite, que antes do trabalho mediúnico, ela desenvolva a sua educação moral, espiritual. Ela tenha contato com o Evangelho do Cristo e, sobretudo, ela passe já pelo esforço da vivência para criar nela um campo de vibrações pertinente aos seus esforços morais que irão atuar nas comunicações psicofônicas. E se fosse uma médium sonambúlica ou inconsciente, é uma tragédia se ela não tiver previamente feito o seu trabalho de estudo do Evangelho, de esforço de reforma íntima, de estar já cuidando do seu equilíbrio mental, emocional, antes de ir para a reunião mediúnica, que é o que nós estaremos trabalhando bem nesse estudo de hoje. Voltando aqui ainda ao slide. Pois não. Dá para perceber que ele está entrando? Ele, em termos reais, naquele momento do transe,
ele não sabe o que está havendo em termos de acompanhar o processo, mas a atuação dele se dá via perispírito, porque mesmo o médium sonambúlico, a comunicação passa pelo seu campo do sistema nervoso que está associado ao corpo espiritual. Então, ele exerce um controle inconsciente. Ele percebe as intenções do espírito antes que o espírito diga. E ele exerce uma espécie de controle em cima disso, mesmo inconsciente. Desde que ele seja evangelizado. Porque se ele não for evangelizado, a bagunça está feita. Levaria o espírito a se comunicar e berrar, gritar e soltar blasfêmias mesmo e até tentar alguma agressão até física, por absoluto descontrole. Hoje, todo o estudo de hoje vai ser em tirarmos todas as dúvidas sobre isso. Continuando. E aí o espírito vem e se comunica dizendo assim: eu sou José. Clamava o visitante, irritadíssimo, amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se, exasperado. Contudo, percebi-se André Luiz dizendo que não usava palavras semelhantes às que proferira junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Vejam que coisa interessante aqui, o que é que se dá. No plano espiritual, esse espírito estava dizendo que poderíamos entender de nome feio. Mas André percebe que no momento em que ele se expressava pelo corpo da médium, ele não havia uma filtragem dessas palavras. Não obstante, os estados emocionais que ele estava tendo transparecia fisicamente através da média, ou seja, estados como revolta, exasperação, irritação. Isso as pessoas que estivessem na reunião mediúnica perceberiam. E depois diz, achava-se como que manietado. Era como se, e de fato, normalmente os espíritos expressam isso na reunião mediúnica. Vocês estão me prendendo aqui. Me solte para vocês verem o que eu faço. Não é que esse espírito esteja acorrentado. É porque ele está sob domínio vibratório, sobretudo do campo energético do médium, que, sendo evangelizado, exerce controle sobre o que ele quer fazer. E que dá a ele a impressão de que ele está sob corrente, ou preso. A posição mediúnica de Celina é de extrema passividade. Por isso mesmo, revelava-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime. Vamos entender aqui. Hoje, praticamente toda a análise é em cima do capítulo 8 do livro Nos Domínios da Mediunidade, com as referências do livro Reuniões Mediúnicas, do Projeto Espiritizado. Então, vejamos bem o que é que passa a acontecer, sobretudo conosco aqui que estamos compartilhando essas informações. O conhecimento, o saber como funciona, habilita a nós
sejamos médios ostensivos ou não, a ter consciência de exercício do seu direito. Porque se dá com a mediunidade, inclusive, o que se passa muitas vezes com as relações humanas na própria vida em sociedade. Se você não souber os seus direitos, chega alguém muito sabidinho e quando olha, você pode estar sendo explorado e enganado por ignorar seus direitos. Assim também ocorre com médiuns no exercício da mediunidade. Se ele não souber, pelo conhecimento, como nós estamos compartilhando aqui, que o seu esforço de equilíbrio moral lhe dá supremacia sobre os espíritos inferiores que vão se comunicar através dele, se ele não tiver consciência disso, ele não conseguirá exercer esse direito. Vamos entender aqui o que é que eu quero frisar. É assim. Saber que o equilíbrio moral ou espiritual faculta ao espírito que o detenha superioridade em termos de força e de energia é importantíssimo no exercício da mediunidade. Que naquele momento em que um espírito doente, desequilibrado, infeliz, está se comunicando através de um médium, não precisa que esse médium seja um santo, precisa que esse médium seja alguém que é evangelizado, consciente da importância do exercício do bem, do amor, da caridade, e que esteja no processo de reforma e de melhoramento moral. Isso por si só dá, em termos espirituais, hierarquia sobre o espírito que está se comunicando e domínio. Mas, para as pessoas que desconhecem essas informações e que são médios ostensivas e que abrem a passividade a um transe mediúnico, pode ser uma coisa muito perigosa e muito ruim para ela. Porque o fato de ela não ter a consciência disso pode levar um espírito a se impor e gerar, inclusive, um processo obsessivo na área da possessão, de tratamento difícil. É essa a questão. Então, aqui é dito o seguinte: a posição mediúnica de Celina, mesmo sendo de muita passividade, isso não significaria que ela estava ausente ou irresponsável. Ela estava presente e acompanhava espiritualmente toda a situação. Por outro lado, ela ajudava aquele espírito como se fosse uma mãe, que ao mesmo tempo exercia afetividade, mas com controle. Continuando, José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Permanece assim, agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que se lhe situam à retaguarda, nos domínios do espírito. Então isso é muito importante. Inclusive é o que faculta quando, às vezes,
em determinados desdobramentos quando nós estamos no sono físico, se sofremos uma perseguição espiritual, se estamos passando por uma espécie de pesadelo e de repente a gente se dá conta de estar sendo vítima de um espírito perverso, que às vezes pode ter até a aparência de algum animal, enquanto a gente expressar medo e inferioridade em relação a ele, mais ele vai se sentir com poder sobre nós. No momento em que a gente percebe que é alvo de uma perseguição espiritual e um desdobramento, e usa recursos como a prece, ou muda o pensamento para uma postura positiva e desafiadora, na maioria das vezes, o problema já está desfeito. Porque o poder que os espíritos inferiores têm normalmente sobre os outros está sob o exercício do medo. Se ele sente que você tem medo e você corre, ou se subordina à vontade dele, aí é que ele vai exercer domínio. Mas se você muda a postura mental sua e assume a postura de enfrentar e de segurança, o problema está desfeito. Isso também ocorre no exercício da mediunidade. Se durante um transe mediúnico, que não deve acontecer numa casa espírita, uma médium que tenha a mediunidade sonambúlica ou inconsciente entra num transe mediúnico, não tem conhecimento e não tem esse trabalho de moralização com ela, e o espírito se impõe, vai ser um problema sério. Seria um problema sério, porque normalmente isso não deve acontecer. Porque o espírito iria querer controlar, em termos de domínio, a médium, e querer fazer o que ele bem quisesse. E a médium, vamos dizer que fosse ficar amedrontada. Pronto. Problema feito. Pois não. Eu li uma vez há muito tempo, um autor que eu esqueci qual foi, que ele falava, ele comparava, fazendo uma analogia entre o que acontece com a Celina, José Maria e outro espírito protetor ou mentor espiritual superior a ele, se tivesse também uma comunidade. Eu vi essa analogia ser feita da seguinte maneira: que imagine-se que o construtor vai fazer um empreendimento de um prédio. Aí ele contrata um engenheiro. Esse engenheiro contrata o mestre de obras. O mestre de obras contrata o escola. Não contrata, o escola. Os pedreiros vão escolher os ajudantes. Então não existe bypass do pedreiro e perguntar para o engenheiro. Perguntar ao mestre de obras o que é para ser feito. O mestre de obras vai dar a orientação, porque o engenheiro vai falar em um idioma para o mestre de obras. É verdade. Que vai converter e falar em outro idioma com os pedreiros, que vão converter e falar em outro idioma com os serventes e pedreiros. Agora, me fala uma coisa. Assim, é óbvio, que sem dar nomes, é claro, mas aqui nos trabalhos daqui da casa já aconteceu alguma coisa assim, tanto imprevista e que foi necessário, sem dar nome nenhum, sabe? Foi necessário uma providência um pouco diferenciada sobre o assunto, algo inesperado. Não, inclusive a gente ainda vai ver, né, nessa aula de hoje
que vai detalhar muito essas questões de psicofonia, todas as possibilidades que poderiam ocorrer. Então vamos ver aqui mais um slide, que a gente vai tentar ver se fecha esse assunto hoje. Já foi iniciado na semana passada, mas a gente vai ver ainda muitos detalhes de possibilidades e de como é corrigido. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária, que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Vejam que coisa! O espírito poderia estar na maior revolta possível, mas há um controle mental espontâneo da médium sobre ele. É como a gente pode até aqui fazer uma comparação que não deixa de ser evidenciadora do que ocorre quando, por exemplo, alguém que provoca a perda da consciência através do uso do álcool. Aquelas pessoas que efetivamente são dóceis e boas, mesmo quando perdem consciência, manifestam ações e reações dentro do campo da bondade e de certo nível de calma. Mas quando pessoas que já têm certa bellicose, mas se perderem a consciência, como por exemplo em casos de alcoolismo, bota para quebrar as coisas dentro de casa, quer bater nos outros, é criador de problema, e alguém diz assim, é porque ele está bêbado. Não, ele está bêbado e é alguém ruim, espiritualmente falando. Porque se fosse alguém bom, mesmo que tivesse com a perda da consciência, ele exerceria atitudes e temperamentos numa linha de equilíbrio. Então, eu falo aqui, é uma comparação até exagerada, mas no caso de Celina, mesmo ela estando inconsciente, as energias dela eram todas no campo da bondade e do equilíbrio. O espírito que ia mandar a mensagem através dela se envolvia. Acabava, se o espírito quisesse dizer um nome feio, isso não era do ímpeto dela, era cortado automaticamente. É por isso que, assim, a gente escuta muitos casos de pessoas que, para encorajar, ele está planejando um crime, mas para ter coragem de executar aquele crime, ele se entorpece, ou com álcool, ou com drogas, tipo maconha, essas cracks, essas coisas. Por quê? Porque ele, entorpecido, ele vai ter mais coragem, né, para fazer Exatamente. Na realidade, é usar o estado de alienação e o de entorpecimento para fazer o mal. Então, em termos espíritas, isso é incabível no exercício da mediunidade. Então, não vai ter aquilo de um médium, porque está numa comunicação psicofônica, meter um murro na mesa ou gritar uma série de nomes, de impropérios, e depois, quando sair do trânsito, dizer o que foi que houve. E aí, os outros que estão na mesa, o que foi que houve? Você não sabe o que foi que houve, não. Não sei o que foi. Mas aí que está. Há uma responsabilidade, mesmo que seja na psicofonia inconsciente. Assim, e outro aspecto também. Eu creio que quando a pessoa, mesmo com esse grau de maldade, né, quando ela se entorpece, ela não perde 100% dos sentidos. Porque, pronto, meu vizinho lá próximo da minha casa é uma excelente pessoa, mas
Mas quando ele bebe, ele muda, é o oposto. Agora, só que quando ele faz besteira, no outro dia, no resto do dia, já vão, né, no efeito do álcool, e ele sabe o que fez. Ele sabe o que fez, porque uma vez que ele desperta um sentimento de culpa, ele sabe o que fez. Eu creio que, assim, a pessoa, quando ela, mesmo ali por conhecer, ela não perde 100%. Uhum. É verdade. Continuando ainda. André Luiz. Pois não. Então, a gente pode acreditar que efetivamente o médium ele tem uma certa responsabilidade se a entidade que o utilizou como aparelho fonador fizer certas barbáries, assim, com uma certa luz e tal, não sei o que, porque de repente o médium, isso pode denunciar que o médium tenha efetivamente se descuidado. É claro que isso é analisado na esfera do espiritismo, porque existem os médios sem conhecimento do espiritismo nenhum e que realmente são mais obsidiados do que propriamente num exercício saudável da mediunidade. Porque a questão toda é a seguinte: ao redor da Terra, a predominância é de espírito que não presta. Espírito doente e desequilibrado. Se a pessoa tem a mediunidade e não encontrou ainda um apoio de reforma íntima, de cristificação em sua vida, ela é alvo de interferência de espíritos doentes a todo instante. Voltando aqui ao texto. André Luiz descreve a diferença entre a psicofonia consciente e a sonambúlica, ou inconsciente. Enquanto que a média Eugênia havia apenas um fio ligando o seu cérebro perispiritual ao cérebro perispiritual do espírito comunicante, no caso de Celina havia muitos fios brilhantes, que envolviam inteiramente o comunicante, controlando, impelindo de agredir as pessoas e de blasfemar como ele desejava. Então é assim. No caso da mediunidade consciente, bastava um fiozinho de ligação, em termos fluídicos, entre o corpo espiritual da médium e o espírito que ia se comunicar. Porque ela exercia o controle absoluto do que o espírito iria dizer, antes de falar. Já no caso de Celina, que é a mediunidade inconsciente, esse controle se dava mais em termos fluídicos e vibratórios. E por isso André Luiz percebia uma ligação muito mais acentuada entre o corpo espiritual de Celina e o espírito que ia se comunicar. E por isso é que esse espírito se sentia tanto sob controle, sob domínio. Aqui no final diz assim, controlando e impelindo de agredir as pessoas e de blasfemar como desejar. Quer dizer, se dependesse do espírito, ele poderia até agredir os outros que estavam com isso. Para prestar auxílio com equilíbrio, o médium deverá necessariamente desenvolver-se moralmente. No caso do médium sonambúlico, isso é imprescindível, pois é a sua superioridade moral que controlará o fenômeno. Vejam que coisa mais clara. De tal forma que aquele que tem a mediunidade de psicofonia inconsciente, ou ele se moraliza em termos de estudo e esforço de vivência, ou ele não pode estar na prática mediúnica. Porque senão será um desequilíbrio e um problema sério no trabalho. Embora seja preciosa auxiliar como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio. Isso é Hilário, um amigo de André Luiz, que pergunta
Há Aulus que responde: se quiser, poderá recordá-las, com esforço. Mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Ou seja, normalmente, o médio de psicofonia inconsciente não vai se lembrar de particularidades da comunicação. Se ele quiser, com certo esforço de memória, ele pode recordar. Mas, normalmente, não há vantagem nenhuma nessa recordação. Sobretudo depois que o próprio fenômeno aconteceu. Tenho a ideia de que na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunicava, deixava mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de interferir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Vejam que pergunta. Está lá no capítulo 8 do livro Os Domínios da Mediunidade. Mas veja só. Será que não é mais útil a mediunidade de Dona Eugênia que a psicofonia consciente, porque exerceria um controle mais direto sobre a comunicação do que a de Dona Celina? Mas aí veja, caso não fosse a trabalhadora hábil, capaz de interferir a tempo. Vejam a resposta. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Então, de fato, o exercício da psicofonia inconsciente, aqueles que não estejam se esforçando na aquisição de méritos morais, é um problema que pode levar à possessão sempre nociva. Na verdade, esse é um dos grandes motivos que faz com que nos centros espíritas bem orientados, as pessoas mesmo possuindo mediunidade ostensiva evidente, não sejam levadas rapidamente à reunião mediúnica. Mesmo que ela tenha uma mediunidade expressiva. E por quê? Por causa disso. Porque senão pode ser um problema lá dentro da reunião mediúnica. Mesmo que ela tenha a faculdade mediúnica, é imprescindível a aproximação dela do conteúdo doutrinário evangélico do Espiritismo para exercer a mediunidade com equilíbrio. Isso é imprescindível. Continuando. Hilário toca em ponto muito importante, relativo às duas modalidades mediúnicas. Na psicofonia sonambúlica, o espírito fica mais livre e o controle é exclusivamente moral. Na consciente, além do moral, o médium acompanha e controla conscientemente todas as ações do espírito. Então, o Hilário ele toca no ponto importante que essa característica que diferencia uma mediunidade da outra. E aí, André diz o seguinte: Aulus confirma a observação de Hilário de que é preferível a psicofonia consciente. É maior o número desse tipo de mediunidade, pois é bem raro médiuns moralizados como Celina.
Então, o mais comum, não só fora, mas sobretudo dentro das reuniões mediúnicas, é o médio de psicofonia consciente, é o mais comum. E por quê? Porque a psicofonia sonambúlica requer um esforço de vivência evangélica e de moral bem maior do médium, para que espontaneamente, durante as comunicações, ele esteja beneficiando o espírito que se comunica através dele, e não abrindo portas a um desequilíbrio que seria prejudicial ao próprio médium e ao espírito. O sonambulismo puro, como explica Aulus, pode conduzir à possessão, se um espírito inimigo do médium se assenhorear de sua mente envolvida moralmente. Embora aconteça em outros tipos de mediunidade, na psicofonia sonambúlica essa probabilidade é maior. E aqui tem algumas observações importantes para nós compartilharmos. Vejam só. Primeiro, no exercício da prática mediúnica nas instituições espíritas, é comum a equipe de benfeitores espirituais que coordenam o trabalho, ao perceber a presença e a necessidade de um espírito desequilibrado e doente se comunicar, se esse espírito tiver vínculo de algum passado com certo médium, é comum que esse espírito se comunique através de outro médium e não daquele que há uma afinidade do passado, justamente para evitar as possibilidades de um embaraço ou de uma abertura de um processo obsessivo pelo fato daquele espírito que já é, vamos dizer, inimigo do passado de um dos médiuns se comunicar através daquele médium. Apesar de que é importante ressaltarmos que o fato daqueles médiuns já estarem trabalhando sua evangelização, seu esforço de equilíbrio moral e espiritual, já daria, de certo modo, um amparo de domínio sobre a comunicação. Não obstante, o passado espiritual em comum pode ser muito forte, e quando olha o médium, não sentir-se sob o controle da comunicação. Por isso, muitas vezes ocorre isso na prática mediúnica. Aquele espírito que de alguma forma estava com algum ódio, estava perseguindo até o médium, poderia ter até acompanhado o médium a reuniões mediúnicas mesmo, porque queria se comunicar através dele, mas aí é levado pelos benfeitores a se comunicar por outro médium, para que sejam amparados e doutrinados sem possibilidade de causar um desequilíbrio, caso a comunicação fosse por aquele médium, que com ele tem certos vínculos. É por isso que não tem cabimento nenhum, como algumas pessoas acham que teria, alguém que está no processo obsessivo ser levado a presenciar uma reunião mediúnica, para que aquele espírito que obsedia a pessoa pudesse talvez até se comunicar pela pessoa. Veja, se na reunião mediúnica os benfeitores cuidam para que um espírito que tenha certa inimizade com o médium vá para outro médium, avalie trazer um espírito que obsedia já alguém que procura a casa espírita, se comunicar através daquele que ele já prejudica. O que facultaria, sem dúvida nenhuma, uma piora do estado espiritual daquele que já chegou doente. Então é por isso que nos centros espíritas, normalmente, as pessoas que estão sob intervenções espirituais
passam por um atendimento fraterno, aonde são orientadas à busca dos recursos espirituais que a Casa Espírita oferece, como passe, água frutificada, evangelização, ao mesmo tempo que o nome dessas pessoas são direcionados para os trabalhos mediúnicos da casa. No dia e no horário certo, aonde aqueles espíritos que estão obsidiando aquelas pessoas são trazidos para ser tratados através de outros médiuns e não através daquele que ele está obsidiando. É comum, Soares, algum espírito fazer uma intervenção esclarecedora em um determinado momento. Por exemplo, um determinado espírito ali, no processo de psicofonia, ele de repente ficou acalorado. Ele sentiu necessidade de ser desrespeitoso e de querer fazer acontecer. Aí, de repente, acontece alguma intervenção da espiritualidade para retirar em alguma outra entidade, algum outro espírito. Por acaso, explicar alguma coisa? Às vezes, não é frequente acontecer. Se houver, de fato, uma necessidade para o grupo, isso é possível. Mas o normal nas reuniões mediúnicas nas casas espíritas é que, através do contato com os próprios médiuns, que não precisa nem de fato haver uma comunicação mediúnica, mas pelo fato de estar numa psicosfera, congrega um grupo, esses espíritos já são beneficiados e ajudados, mesmo nem tendo se comunicado através dos próprios médiuns. Então chega a esse ponto. Nós estamos aqui nos aproximando dos últimos slides e vamos aqui para o penúltimo. Se tivéssemos uma entidade intelectualmente superior, uma entidade que fosse mais intelectual do que a própria Celina, se impusesse em termos de exercer um controle, o que poderia acontecer? E aí os espíritos são bem claros. A fiscalização correria por conta dos mentores da casa. É por isso que é imprescindível o trabalho mediúnico na casa espírita, sob a assistência de uma equipe espiritual, para numa hipótese de, através de um médium sonambúlico, um espírito que tivesse uma mentalidade forte, apesar de perversa, dificultar o médium de ter controle sobre ele. Aí, no livro de André Luiz, é deixado bem claro. Os mentores da casa teriam que atuar e exercer controle sobre aquele espírito. E fechando, o assunto é dito o seguinte: no caso de um espírito intelectualmente superior a médio, mas moralmente atrasado, os benfeitores espirituais suprem a incapacidade do médium. Já na hipótese de um comunicante ser um espírito evoluído, o médium se entrega tranquilamente ao fenômeno. Então, duas hipóteses aqui que é tratada, finalizando esse tema, está na página 177 do livro Reuniões Mediúnicas. Se for um espírito intelectualmente, mentalmente superior a médium, os benfeitores espirituais supririam a incapacidade da médium. E se fosse um espírito que moralmente já era bem mais elevado do que a médium, tranquilamente a médium daria a passividade à comunicação, que seria positiva e benéfica a todos os participantes da reunião. É a outra hipótese. Então, esse assunto
de psicofonia sonambúlica ou inconsciente, ele é muito importante de ser estudado. Recomendamos muito o livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem 2 capítulos, capítulo 3 e o capítulo 8. Um é a mediunidade consciente, o outro é inconsciente, ou sonambúlica, que é tratado em detalhes pelo Espírito André Luiz, para que a gente, de fato, se habilite nesse conteúdo que é o mais comum no exercício da mediunidade, na prática da mediunidade, que é a mediunidade de psicofonia, consciente e inconsciente, que antes era chamado de mediunidade de incorporação. Vamos então para a prece, lembrando que no próximo domingo nós teremos o estudo de Joana de Ângeles, 4 horas da tarde. Vou pedir à nossa irmã Lúcia para ser a intermediária da prece ali para nós.